Livro Não Pare, de F. M. L. Pepper. Capítulo 1. Arrependo-me de não ter prestado atenção aos sinais. Se pudesse imaginar que estes seriam os últimos dias da minha vida, ou melhor, da vida com a qual eu estava acostumada, isso faria alguma diferença? De uma coisa eu tinha certeza. Eu deveria ter ficado em casa naquele dia e jamais ter colocado os pés naquela maldita praça. Jamais! Venha, Nina! Chamou Stella eufórica, apontando para um showzinho prestes a começar na Praça Dan, a minha predileta em Amsterdã. Quando me aproximei, foi tudo tão rápido que meu cérebro mal conseguiu processar a sequência de eventos que aconteciam diante dos meus olhos. Zump! Zump! O gemido surdo do ar sendo apunhalado, fragmentado. Zump! Uma praça, uma aglomeração de pessoas numa roda. O artista de rua em sua assustadora exibição com facas voadoras. Seu olhar concentrado ficando estranho, aéreo talvez. As cintilantes facas se movimentando com incrível rapidez. O homem se aproximando de mim. Zum! As lâminas afiadas se chocando, produzindo hipnóticas faíscas e gritos de delírio. O exibicionista se aproximando ainda mais. A atmosfera cinzenta, o inebriante tilintear e brilho das facas, o burburinho de excitação da plateia e meu cérebro processando as imagens com dificuldade. Zump! As facas letais cada vez mais perto. Meu estado de transe subitamente interrompido por uma voz incisiva atrás de mim. Abaixe-se! Tive a sensação de que alguém havia me puxado e, ao me inclinar para ver quem era, senti um vento frio passar pelos meus cabelos. Só deu tempo de ouvir um "oh" das pessoas ao meu redor. Porque todas estavam olhando para mim, aturdida, instintivamente levei a mão à ardência em meu pescoço, e meus dedos se depararam com um filete de sangue. Então, entendi o que acabara de acontecer. Uma das facas havia se desprendido da mão do tal sujeito e voado diretamente em minha direção. Com certeza teria transpassado meu pescoço se meu reflexo não fosse tão incompreensivelmente rápido. Nina, você está bem? Gritou Stella super nervosa. Oh, meu Deus, foi por pouco. Eu estou bem. Foi só de raspão. Num misto de atordoamento e preocupação, as palavras saíam trêmulas de minha boca. Céus, o que havia acabado de acontecer ali? Uma vertigem por queda de pressão? Meu Deus! Gemi Stella olhando em pânico para todas as direções. Venha, vamos sair deste lugar. Acelerada, ela me empurrava para longe da multidão. Calma, mãe. Não aconteceu nada. Tentei refrear sua fuga enlouquecida dali, mas perdi a força e meu coração entrou num compasso desritimado, quando seus dedos gelados tocaram minha pele. Ah, não, por favor, mãe, não, não, de novo não. Confusa, em meu próprio caos, presenciei a expressão de pânico se agigantar dentro de seus olhos negros, e à medida que nos aproximávamos de casa, fui perdendo espaço para o costumeiro e maldito brilho opaco de angústia. Respirei fundo, lutando a todo custo para abafar a sintonia desafinada do desespero que explodia em meus ouvidos. Mas os sinais deixavam claro que era um caminho sem volta. O estrago estava feito. Adeus, Holanda. Já imaginava o que viria a seguir. A neura de minha mãe nos faria deixar Amsterdã, assim como acontecera com as dezenas de cidades em que tínhamos vivido nos últimos 17 anos. Bastava apenas algo ruim acontecer comigo. O que também não era nada incomum. Arrume suas roupas, filha. Ela mantinha a cabeça baixa enquanto abria aleatoriamente as gavetas do armário da cozinha. Seu típico cacuete. Conhecia seus modos melhor que minha própria sombra. Ela estava ganhando tempo e coragem antes do novo confronto, antes de se deparar com a ira e a frustração estampadas na minha face e na minha alma. Partiremos amanhã. Eu sabia. Mãe, nós acabamos de chegar à Holanda. Isso é um absurdo. Retruquei inconformada. Por mais que tentasse não surtar com os acessos de pânico de minha mãe, podia sentir minha razão entrando em colapso. Eu já era crescida e Stella tinha que aprender a respeitar as minhas vontades também. Comecei o ano letivo em Oslo. Pouco tempo depois estávamos aqui em Amsterdã. E agora você já quer mudar de novo só porque eu sou a garota mais azarada da face da terra? Você não vê que está me prejudicando? Não. Além do mais, recebi uma oferta irrecusável de emprego fora da Europa. Sua voz saía cambaleante.
Eu não aguento mais isso. Eu não vou. Explodi. Excluída, diferente, solitária, infeliz. Como minha mãe poderia achar normal viver entre 20 cidades e países diferentes num curto intervalo de 17 anos? Por que tinha que ser assim? Nina, se eu recusar esse trabalho, uma série de portas vão se fechar para mim. Lembre-se que eu sou referência em minha área. O mercado está muito competitivo e vem engolindo os que não se adaptam. Claro, a desculpa que sempre me faz calar, mas que não me convencia mais. Minha mãe especializou-se em um ramo da indústria de produção de lentes de contato. Sei que fez isso por amor a mim. Nasci com um defeito em ambas as córneas. Apesar de ter uma visão perfeita, a anatomia de minhas pupilas é estranhamente incomum, fina e vertical, assemelhando-se à de uma cobra, lagarto ou de um felino. Como prefiro imaginar. Assustador, eu sei, mas graças a Estela, nunca me foi constrangedor. Ela percebeu que aquela aberração poderia influenciar o modo como as pessoas me tratariam. Como sempre foi uma mãe protetora e uma mulher inteligentíssima, arregaçou as mangas e começou a estudar por conta própria os meios de confecção das lentes de contatos existentes no mercado. Especializou-se nos diversos tipos de materiais, modelos e matizes das lentes que existiam no mundo, de maneira que seu grau de conhecimento se tornou tão singular nessa área que ela foi rapidamente absorvida pela indústria de produtos oftalmológicos. Costumava me sentir culpada por nossa solitária vida de nômades, porque, sempre que Stella ouvia falar de algum avanço científico na área, lá estávamos nós de novo, fazendo as malas e partindo para outra cidade ou país. Mas hoje, não acredito mais nisso. Sei que sua experiência nesse ramo de atividade é a desculpa perfeita para que as suas costumeiras mudanças bruscas de vida e lugar e a válvula de escape ideal para suas habituais inconstâncias de temperamento. Para piorar a situação, nasci de mãos dadas com o azar, e a minha segurança se transformou na maior de suas paranoias. Para uma mãe solitária e neurótica, isso já seria um prato feito. Agora imagine se essa mãe fosse também tremendamente supersticiosa, do tipo paranoica elevada à 10ª potência. Imaginou? Então chegou quase perto, quase. Dessa forma, sempre que algum fato estranho acontecia, já era motivo para a mamãe pensar em mudar de cidade. Como sempre, fui muito azarada. Aprendi a omitir acontecimentos nada convencionais que, vez ou outra, insistiam em ocorrer comigo. Cheguei a pensar que talvez fosse algum problema com a minha visão ou com as lentes de contato especiais que ela confeccionava para mim, mas compreendi que era apenas falta de sorte. Por que eu não posso ser como todas as garotas da minha idade, hein? Sempre que começa a fazer amigos, você parece que fica aborrecida. Eu quero uma vida normal, mãe. Que conversa é essa, Nina? Sempre tivemos uma vida normal e... Bem, eu nunca me importei com as suas novas amizades, mas o semblante culpado de Stella evidenciava o contrário. É claro que não se importa. Afinal de contas, eu não tenho amigos mesmo. Eu não tenho tempo sequer de conhecê-los. Mal consigo gravar os nomes dos meus colegas. Isso é normal para você? Indaguei com as sobrancelhas cerradas, o sangue bombeando forte dentro das veias. Ah, já sei, acrescentei sarcástica. Normal para você é começar o ano letivo em Varsóvia, mudar logo em seguida para Viena e terminá-lo em Copenhague. Reiniciar o outro ano em Oslo, mudar para Amsterdã, para então ir não sei lá onde. Aliás, Estela, deve ser por isso que sou tão bom em geografia, não é? Não me chame de Estela. Você sabe que eu não gosto. Retrucou soltando o ar com dificuldade em sua vã tentativa de disfarçar os nervos à flor da pele. Filha, eu prometo que nós vamos mudar cada vez menos. As coisas só precisam se acalmar. Aí a gente se estabelece na cidade que você escolher. O que precisa se acalmar? Na hora certa você saberá. Ela esfregou o rosto, deixando transparecer o tremor em suas mãos, e sepultou o assunto com a enervante resposta de sempre. No fundo, eu sabia que ela não responderia. Nunca respondeu. E agora não seria diferente. Abaixei a cabeça e segurei na marra as lágrimas de impotência que forçavam passagem. Por que ela não me contava o que a afligia? Por que fazia questão de manter essa muralha entre nós? Não tive tempo de dizer para onde vamos nos mudar. É um local de que gosto muito e que você adorou quando criança. Quer uma pista? Esboçou um sorriso triste e continuou, estudando minhas reações com ansiedade.
Nova York. Apesar de não querer dar o braço a torcer, minhas expressões se suavizaram. Se havia um local de que eu tinha boas recordações, embora poucas, esse local era Manhattan. Não que eu não gostasse de Amsterdã, seus lindos canais, passear de bicicleta pela cidade, a vida tranquila, mas algo dentro de mim borbulhava. Agora eu queria mais. Queria mais gente, mais agitação e até mesmo mais buzinas, sirenes, fumaça, escadas rolantes em minha vida. É isso mesmo, eu queria mais vida na minha vida. Partiremos amanhã à tarde, completou, percebendo a melhora em meu semblante. Peraí, você já tinha decidido? Não tinha nada decidido. A oferta apareceu e pronto. Fim de papo. A voz grave confirmava que seu delicado humor rolava a ribanceira abaixo e que de nada adiantaria estender aquela conversa. Stella havia se fechado em seu casulo particular. Dois assuntos costumavam encaminhá-la diretamente para o maldito casulo. O primeiro era discutir algo que ela já havia decidido, como mudar repentinamente de cidade. O segundo, que também me incomodava cada vez mais, era falar sobre nossa família, principalmente sobre meu pai. Stella nunca falou. Nos últimos 2 anos, as nossas brigas aumentaram de forma exponencial. Queria saber algo sobre ele. Ela não teria uma foto sequer? Eu deveria ter muitas semelhanças com ele. Stella é morena, baixa, corpulenta. Seus cabelos são negros, assim como seus miúdos olhos. Completamente diferente de mim. Minha pele muito branca, meu biotipo longilíneo, meus fartos cabelos castanho claros, assim como meus arredondados olhos dessa mesma cor, são a prova viva da herança genética herdada de meu pai. Dela, herdei minha incapacidade de aceitar um não como resposta e meu gênio indomável. Por que não podia me dizer alguma coisa sobre ele? Ele havia nos abandonado ou estava morto? Estou indo acertar os detalhes da nossa mudança. Aproveite para arrumar as malas. Finalizou ela com um olhar distante enquanto abria a porta. Eu conhecia aquele olhar. O mesmo olhar que confirmava que minha mãe estava com os pensamentos bem longe dali. Aqueles mesmos pensamentos que nos faziam mudar constantemente. As mesmas neuras que insistiam em me afastar de todos ao meu redor, em me isolar. Já deveria ter acostumado. Mas a cada dia tal situação ficava mais insuportável. Queria outras pessoas para dividir as minhas dúvidas e contar meus segredos. Queria amigos de verdade. Os poucos que fiz se perderam no caminho, ficaram para trás. A amizade exigia presença, e eu não ficava muito tempo em um lugar algum. Por que tem que ser assim, mãe? A tristeza impregnava meu murmúrio. Com a testa lotada de vincos, ela voltou, mexeu na gargantilha do meu pescoço, beijou minha testa e desconversou. Estou indo devolver as chaves do carro e do apartamento. Nós nunca comprávamos nada de valor, como imóveis ou carros. Mamãe sempre os alugava. Eu te amo, filha, mais do que tudo nessa vida. Eu sei, mãe. Eu também. Soltei baixinho. Senti meu coração encolhendo dentro do peito. Apesar de tudo, eu a amava demais. E esse amor conseguia suplantar a raiva que alimentava por suas loucuras a nossa vida cigana. Eu tinha que aprender a aceitar a mudez e o temperamento de minha mãe. Se ela não queria falar de seu passado, é porque devia existir uma boa razão. A dor que podia ser vista por trás do seu semblante sofrido me paralisava. Eu sabia que ela me amava, mas era um amor estranho, doentio de certa forma. Talvez porque não tivéssemos família. Talvez porque houvesse algo a mais. Talvez. O entardecer estava nublado quando nos dirigíamos para o aeroporto e Amsterdã despediu-se de nós com gelados beijinhos em forma de pingos de chuva. Stella mantinha o hábito de vestir seu semblante frio e ilegível, traje ideal para as desconfortáveis ocasiões de mudança de cidade ou país. Eu, por minha vez, aprendi a não me apegar a lugar algum, a não olhar para trás. Despedidas mexem fundo com a nossa alma, e eu estava cansada de sofrer. O check-in teria sido tranquilo se eu não tivesse me aproximado de uma banca de jornal no saguão do aeroporto e visto algo que me intrigou. Mãe, olhe! O que foi? Aquele artista da rua da Praça Dan foi assassinado. Apareceu hoje boiando num dos canais cheio de facadas ou algo assim. Com o corpo rígido e o rosto indecifrável, Stella se aproximou e leu a matéria em silêncio. Não falou absolutamente nada, nem um único comentário. Não gostei da reação.
Vamos, ela disse mais seca do que nunca. Temos que despachar nossas bagagens. O que está acontecendo? Nada, Nina. Por quê? Você parece assustada. É impressão sua. Algo dentro de mim fazia perguntas sem sentido. Será que Stella sabia de alguma coisa sobre aquele assassinato e não me contou? Seria por isso que estávamos saindo dali com tamanha urgência? Não, era óbvio que não. Até porque sair às pressas de um local para o outro já era seu famigerado hobby, e eu já devia ter me acostumado. Vou comprar um sanduíche. Quer um? Perguntou ela apontando para uma lanchonete após despachar nossas malas. Não, refutei de má vontade. Que foi, Nina? Posso perder o ano letivo, mãe. Você não fica nem um pouco preocupada? Você sempre se saiu bem, e além do mais tem coisa pior nessa vida. Seu descaso me enervou. Pior? O pior é a minha mãe ter que levar uma vida normal, não é mesmo? Você não sabe de nada. Se sentisse o que eu sinto. Ah, não. Agora ela era a vítima. Como não sei? Sou eu quem convive com você. Sou eu quem aguenta de tempos em tempos esse seu olhar de depressão e suas atitudes egoístas. E em mim, você não pensa? Claro que sim, Nina. É por você que faço essas mudanças. Que papo é esse agora? Eu nunca pedi para me mudar. Soltei uma risada sarcástica diante da resposta descabida. Olhe, estão chamando para o embarque. Vamos, eu como no avião. Ela fechou a cara como se estivesse dito algo ultrajante. Como se fosse ela a ofendida. E se levantou. Rápido, Nina. Ah! Sem opção, sufoquei minha ira e peguei meu iPod. Botei Evanescence para tocar no volume máximo e, atrapalhada, deixei meu fone de ouvido cair quando ele se enroscou em meus cabelos. Ao abaixar para pegá-lo, senti uma fisgada nas costas e um calafrio muito forte estremeceu todo o meu corpo. Ao virar para trás, encontrei Stella com a expressão petrificada, o olhar acurado como um bicho pronto para dar o bote. O que foi agora, mãe? Nada. Fique quieta. Como nada? E essa sua cara de quem viu assombração, hein? Por que quer que eu fique quieta? Xiu! Ela agarrou meu braço e, empurrando as pessoas pelo caminho, foi avançando pela fila com uma jamanta desgovernada. Você vai ter que me dar uma explicação para isso tudo, mãe. Rebati num misto de vergonha, ódio e incredulidade com o seu comportamento enlouquecido em público. Eu vou dar, na hora certa, respondeu ela entre os dentes, enquanto me conduzia às pressas para dentro do avião. Mas ela nunca chegou a dar. Capítulo 2. Está na hora de acordar, dorminhoca, brincou Stella carinhosamente, me fazendo um cafuné. Zonza! Demorou alguns segundos até meu cérebro conseguir processar a situação. Eu estava no meu novo quarto no East Village, e apesar do bairro ter uma atmosfera amigável e intimista, era possível sentir a energia pulsante de Nova York entrando pela janela. Stella alugara um apartamento em um prédio bem antigo e, embora ele ficasse próximo a boutiques e barzinhos, era bem silencioso. Possuía 2 quartos e, como de costume, ela deixava o melhor para mim, apesar de a minha janela dar para os fundos do edifício e não ter uma vista muito bonita. Tudo o que via eram fachadas descascadas dos prédios vizinhos e, forçando o pescoço, um pedaço de rua onde se localizava a nossa portaria. Era, no entanto, claro e quentinho, bem diferente do de Amsterdã. Ah, não! Soltei um muxoxo e afundei a cabeça no travesseiro. Em pouco tempo, você se acostuma com o fuso horário, meu amor. Stella estava com um ótimo humor e, pensando bem, ela estava assim desde que o momento em que colocamos os pés em Nova York. Os fusos horários é que precisam se adaptar à nossa vida de cigana, mãe. Alfinetei-a, chateada por ter que passar por aquela via crucis novamente. Tenho que ir. Como sempre, ela se esquivou. Boa sorte no novo colégio. Ah! Tudo de novo. Novo colégio a ser descartado em breve. Novos colegas cujos rostos seriam rapidamente esquecidos. Meus nervos ainda se ressentiam, mas minha mente já havia se acostumado a apagar os primeiros dias em uma nova turma. Algo perfeitamente normal para quem já havia passado pelo estresse de trocar de escola umas 15 vezes em menos de 10 anos. Rapidamente tomei um banho e me vesti da forma mais despojada possível. Calça jeans, tênis All-Star, uma camiseta preta básica. A última coisa que eu queria era chamar a atenção. Como sempre, discrição era minha palavra de ordem.
Minha mãe me matriculou em uma conceituada escola pública no Upper East Side. O trajeto de casa até o lugar seria mais rápido de ônibus, porém estaria sujeito ao imprevisível trânsito de Nova York. Preferi não correr o risco de me atrasar logo no primeiro dia de aula e decidi pegar o metrô, mesmo que para isso tivesse que percorrer um caminho bem maior. Situando-se em uma rua transversal e uma movimentada avenida, o colégio conseguia a incrível façanha de ser relativamente silencioso dentro de uma turbulenta Manhattan. Diferentemente das demais escolas pelas quais eu havia passado, os tijolinhos marrom avermelhados da fachada e o sol refletindo nas janelas davam ao prédio um aspecto acolhedor, quase familiar. Caminhando despercebida pelo pátio da entrada, pude observar as rodinhas dos alunos que conversavam animadamente e captar as gargalhadas soltas no ar. Por uma razão desconhecida, meu inerte coração se agitou dentro do peito. Nina Scott? Fui acordada por uma voz estridente no exato instante em que eu coloquei os pés na secretaria. Confirmei com a cabeça. Olá, querida! Saudou a senhora baixa, gordinha e com os cabelos grisalhos arrumados num penteado que não economizava laquê. Eu sou a senhora Nancy, secretária do colégio. Estou a par do seu caso. Venha! Vou lhe mostrar sua turma. Por aqui, querida. A escola tinha 5 andares, bem iluminados, assim como salas de aulas espaçosas, 2 modernos laboratórios de ciências, com bancadas de mármore branco, um colorido estúdio de artes, um ginásio esportivo com um lustroso piso de tábua corrida marrom claro, além de uma encantadora sala de música com paredes à prova de som, lotada de fotos, desenhos e partituras fixadas ao seu quadro negro. Um piano de cauda em tom marfim era a estrela principal dentre os demais instrumentos expostos. Ah, aqui está a grade de matérias e horários, querida. Mostrou, parando no corredor em frente a um painel de vidro com iluminação interna, onde orgulhosamente a escola exibia seus troféus e medalhas. Definitivamente, meu cérebro nunca ouviu tantos querida em um intervalo de tempo tão curto. No mínimo, acho que ela estava tentando me fazer algum tipo de lavagem cerebral. Bom, querida, o dever me chama, disse ao escutar uma solicitação via rádio. O restante da escola você terá que descobrir por conta própria. Bem-vinda a Eleanor Roosevelt High School e boa sorte. Agradeci com o meu costumeiro sorriso desanimado. Usaria a tática de sempre para passar despercebida e evitar situações constrangedoras. Chegaria cedo todos os dias, sentaria no fundo da sala de aula e vestiria minha armadura de indiferença até o inevitável dia em que teria que me mudar para outra cidade ou país. Quase deu certo. Apesar de não me livrar dos olhares curiosos, durante 2 semanas consegui ficar incólume às habituais abordagens dos novos colegas de classe. Por mais incrível que possa parecer, elas eram as mesmas, estivessem em Lisboa, Londres, Praga ou Nova York. Se não fosse por 2 alunos, meu método de invisibilidade teria dado certo. Um deles era Philip, um garoto sorridente de cabelos escuros e encaracolados que fazia questão de esbarrar acidentalmente em mim quase todo dia e perguntar se eu estava gostando da escola, se tinha alguma dúvida com as matérias antigas e etc. E Melanie, uma menina ruiva que se sentava sempre próxima a mim, qualquer que fosse a carteira que eu ocupasse. Gravei o nome dela porque era o anterior ao meu na chamada da classe. Uma cutucada em minhas costas. Eu estava sentada em uma carteira ao lado da janela, o queixo afundado nas mãos, o pensamento distante. Do lado de fora, o tempo estava nublado, como o meu coração. Pela manhã, eu tinha visto a minha mala de viagem fora do lugar onde costumava ficar. Na certa, Stella estava planejando sair de Nova York, mudar. Mais uma vez. Meus olhos opacos permaneciam vidrados em uma folha seca que era levada de um lado para o outro pelas mãos do vento. A similaridade entre mim e aquela folha chegava a assustar. Solitária, sem destino, impossibilitada de um pouso tranquilo e feliz. Uma segunda cutucada. Despertei. E aí, esquisita? Cochichou Melanie na carteira atrás da minha. Era a primeira vez que ela se dirigia a mim. Faltava 5 minutos para a aula acabar. A turma estava em silêncio, terminando os exercícios de química orgânica. Esquisita?
Finalmente encontrei alguém que teve a coragem de dizer o que até eu mesma pensava de mim. Gostei. O que achou dos alunos novos que chegaram hoje? Perguntou ela quando virei discretamente o meu rosto em sua direção. O Sr. Hastings era um professor tranquilo, mas eu não estava a fim de arriscar receber uma repreensão. O colégio liberou geral, né? Eu não sabia que aceitavam tantos alunos novos com o ano letivo adiantado assim. Continuou ela com as sobrancelhas arqueadas e sem esperar minha resposta. Melanie tinha os cabelos ruivos crespos e muitas, mas muitas sardas no rosto e colo, o que parecia achatar o tamanho de seu pescoço. Fala sério, que roupa é aquela que a perua loura tá usando? Os peitos estão quase pulando da blusa. Mas o garoto até que é bem interessante. Ela tamborilava animadamente os dedos na carteira. Eu não tinha a menor ideia sobre quem ela estava falando. Sinceramente, eu mal reparava nos meus colegas de classe. Não saberia dizer se a metade das pessoas que ali estavam já frequentava as aulas desde o dia em que comecei ou se tinham acabado de chegar. Quem são eles, Melanie? Sussurrei de volta, tentando parecer normal e demonstrar interesse na fofoca. Ui, você fala? Ela regalou os olhos. Me poupe, né? Melanie é só para a chamada, é Melly. Corrigiu-me com uma piscadela amistosa e apontou os novos alunos com um revirar de olhos. Parei, então, para observá-los. A garota era loura, de cabelos curtos e espetados. Não parecia ser alta e usava roupas excessivamente justas que acabavam evidenciando um corpo muito bem feito e torneado. Já o garoto era lotado de sardas no rosto, ruivo e de porte atlético. Parecia ser bem reservado, bem na dele. Enquanto eu o espiava, tive a impressão de que, por um breve instante, a garota loura me fuzilou com um olhar furioso. E também não são nada sociáveis. Melly repuxou os lábios. Entendi. Aquela indireta era tão bem para mim. Will tentou puxar papo com eles, mas não deu em nada. São calados como túmulos. Will havia sido minha dupla em uma experiência no laboratório de biologia na semana anterior. E, apesar de termos conversado muito pouco, ele parecia um rapaz simpático e inteligente. Como se chamam? Indaguei. O ruivo se chama John Bentley. E a loira, Samantha exibida sei lá o quê. Respondeu espivitada. O sinal tocou e a turma rapidamente começou a se retirar. Que tal se a gente tentasse se enturmar com ele? Ops, quer dizer com eles? Sugeriu Melly. Desculpa, Melly, mas não estou nem um pouco afim. Rebati de forma seca. Sabia que não era uma postura simpática da minha parte. Talvez até uma forma de defesa que eu havia criado para mim. Mas não estava de fato nem um pouco interessada em conhecer esses novos colegas. Em breve estaria me mudando dali e eles seriam nada mais do que meras lembranças do passado. Melly apertou os olhos. Ok, lá vinha a resposta gravada em meu chip de memória. Era a mesma há séculos e já não a suportava mais. Veja, Melly, eu entrei nessa escola na metade do ano letivo. O trabalho de minha mãe nos obriga a mudar muito de cidade. E não sei se estarei aqui até o final do ano. Aliás, não sei se estarei aqui até o final dessa semana. Portanto, acho desnecessárias todas essas apresentações, ok? Você é fechadona, né? Respondeu ela após me estudar por alguns segundos. Foi mal. Eu não quis ser rude. Eu. Travei sem graça. Eu sabia que Melly estava apenas tentando ser gentil. A coitada não tinha culpa da vida que eu era forçada a ter e que não suportava mais. Gosto do seu jeitão. Acho que vamos nos dar bem. Piscou de repente, lançando-me um sorriso cúmplice. Sua reação me surpreendeu positivamente, e enquanto recolhia minhas coisas, Felipe tropeçou em mim. Mais uma vez. Parece que o Phil gostou mesmo de você, Nina. Melly soltou um longo suspiro, e assim que ele saiu, ela desatou a imitá-lo com trejeitos para lá de cômicos. Para com isso, Melly. Retruquei com um ego inflado e segurando o riso. Lógico que eu havia percebido o olhar interessado de Philip, mas tentei disfarçar. Poderia ser uma excelente aluna, mas no quesito garotos e flertes, meu histórico era de uma negação. Tá legal, desculpou-se ela levantando as mãos. Você vai pegar o metrô da rua 77? Sim, mas eu... Beleza, eu também. Interrompeu-me sem cerimônia enquanto entrelaçava o braço no meu. Vamos nessa? A atitude acolhedora e divertida de Melly começava a derreter a muralha de gelo em que eu havia me escondido por anos.
E quando dei por mim, saía do colégio sorrindo. Apesar de não querer dar o braço a torcer, eu estava feliz em saber que alguém queria a minha amizade. Sem contar que, ao falar por nós duas, Melly era a companhia ideal para mim. Nina, o que você acha de eu fazer clareamento dental? Indagou quando estávamos a menos de um quarteirão do metrô. Ela olhou para o seu próprio reflexo na vitrine de uma loja de roupas. Exibiu um amplo e artificial sorriso. E sem me dar a chance de responder, continuou. Meus pais acham desnecessário, mas eu estava lendo uma revista, a Beautiful, e enquanto Melly falava sobre seus planos de estética, algo inusitado começou a acontecer. Todos os sons ao meu redor desapareceram, mas logo o silêncio aterrador começou a perder espaço para um ruído de fundo atordoante, como se estivessem esfregando pedaços de vidro dentro do meu ouvido. A claridade havia desaparecido. Melly, eu preciso me sentar. Minha voz saiu fraca. Que foi? Caraca, você está pálida e suando frio? Eu estou um pouco tonta, sibilei. Um calafrio paralisante se espalhava pelo meu corpo, seguido de uma fraqueza generalizada. Gelei ao identificar que era semelhante ao que havia experimentado na Praça Dan em Amsterdã. Venha, vamos sair daqui. Vou te levar para dentro dessa loja, disse para Melly visivelmente preocupada. Não consigo. Está tudo escuro e minhas pernas estão bambas. E antes que eu acabasse de falar, desabei na calçada. Meu tombo aconteceu sincronizado com um estrondo, um barulho alto como de metal se chocando contra uma superfície dura. Não! Horrorizada, Melly deu um salto para trás. Seu berro estridente paralisou os olhos e as pernas das pessoas que passavam. Zonza, ainda tive forças para olhar para cima e ver o que o destino me reservava. Um gigantesco andaime havia despencado e caía acelerado na minha direção. Eu seria esmagada. Apavorada e com o coração na boca, tentei esboçar algum movimento, mas nada. Nenhum músculo se moveu. Tentei novamente. Em vão. Nada respondia. Braços e pernas inertes. Todo o meu corpo formigava. Fechei os olhos, cerrei os punhos e, com muita dificuldade, obriguei-me a tragar oxigênio. Bloqueada. A passagem de ar para os meus pulmões estava totalmente vedada. Eu estava me asfixiando. Ar. Eu precisava respirar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Quase perdendo a consciência, concentrei todas as minhas forças para um último e decisivo impulso. 1, 2, 3. Ah! Senti um forte puxão pela cintura, como se eu fosse abruptamente lançada em outra direção. Novamente, foi tudo num piscar de olhos. Quando dei por mim, estava com o corpo todo retorcido, a alguma distância das vigas metálicas e dos enormes pedaços de janelas espatifados. Miraculosamente, havia saído ilesa daquela situação aterradora. O andaime fizera uma curva ao cair, ou eu tinha conseguido reunir forças de algum lugar dentro do meu ser. Meu estado de torpor só conseguiu captar as expressões de pânico e incompreensão das pessoas próximas a mim. Melly estava boquiaberta, em estado de choque, atrás de um grupo de pedestres também apavorados. Ainda caída e atordoada, investiguei ao meu redor algo que pudesse me dar alguma explicação. Nada. Nenhuma pista. Mas o calafrio continuava. O despeito do medo que sentia, tentei encontrar o que nem eu sabia o que deveria procurar. Em um rápido passar de olhos, vasculhei cada canto, cada movimento, cada pessoa, o que já havia ficado muito difícil, pois uma aglomeração de curiosos se formara ao meu redor. Nada de novo. Então, instintivamente, voltei minha atenção para os semblantes dos transeantes. Foi quando me deparei com um par de olhos absurdamente azuis, por debaixo de grossas sobrancelhas negras que me fariam perder o chão. Se eu já não estivesse deitada sobre ele. Eram de um azul turquesa, vivo, incomum, muito brilhante e tão penetrante quanto um tiro de fuzil num coração sem colete à prova de balas. Seus olhos, no meio de tantos outros, fulguravam nos meus. Sob tensão e constrangimento, desviei meu olhar com rapidez e, quando resolvi encará-los novamente, eles já não estavam mais lá. Nina! Nina! Você está bem? Descontrolada, Melly vinha ao meu encontro. Sim, estou bem, respondi levantando-me do chão aos tropeços. Ainda estou um pouco tonta. Eu estava era ficando realmente preocupada.
Não poderia ser só azar. Tinha que haver alguma explicação para todos aqueles quase acidentes em minha vida. Mas me faltava coragem para enfrentar minha mãe. Stella com certeza deveria saber de alguma coisa, mas se eu resolvesse perguntar, obviamente ela perceberia que algo havia acontecido, e com incrível rapidez estaríamos mudando para outra cidade ou país. E eu não aguentava mais aquela vida de errantes. O celular começou a tocar, e com ele a minha intuição. Melly, posso te pedir um favor muito importante? Perguntei afobada, sem precisar esticar o visor do aparelho. Claro, o que foi? Você ainda está tonta? Quer que eu atenda o celular para você? Não, soltei descontrolada. Desculpe, eu estou bem. É a minha mãe. Ela não pode saber sobre o que acabou de acontecer aqui. Como você sabe que é ela? Mélia regalou os olhos. O aparelho berrava nas minhas costas. Eu simplesmente sei, murmurei. Mas por quê? Perdida, ela olhava desconfiada para minha mochila. Melly, ela só tem a mim e é uma pessoa muito nervosa e supersticiosa. Tentei explicar enquanto pegava o impaciente objeto. Se eu contar tudo o que aconteceu comigo, ela vai pirar, arrumar as nossas malas e novamente iremos nos mudar. E eu não quero mais essa vida. Você compreende? Melly engoliu em seco. O que foi, mãe? Sim, está tudo bem. Por que não estaria? Tá bom, tá bom. Eu ligo. Eu também te amo. Tchau. É por isso então que vocês se mudam tanto? Indagou com assombro assim que finalizei a ligação. Quer dizer, também por conta do trabalho louco dela. Mas tenho certeza de que o principal motivo sou eu. Ela tem obsessão por tudo que diz respeito à minha segurança. E para variar, sou muito azarada, como você acabou de perceber. Quando algo assustador acontece, ela pira. Bizarro, disparou Melly com as sardas ainda mais avermelhadas. Mas, peraí, como ela ficou sabendo? Quero dizer, como ela soube que você acabou de passar por uma situação de perigo? Nós somos muito ligadas, eu acho. Você quer dizer que vocês conseguem pressentir que uma ou outra se encontra em perigo? Eu não, só a Estela consegue. Uau, sinistríssimo. Pois é, um silêncio constrangedor. Tudo bem, esquisita, eu não vou contar nada para a dona Estela. E nem para ninguém. Adverti. Vai que cai nos ouvidos dela por meio de outra pessoa e... Ok, já entendi, bico calado. Completou Melly dando um selinho nos dedos cruzados. Antes de nos despedirmos, ainda ficamos ali na calçada por um tempo. Melly tagarelando e eu sem me reconhecer, satisfeita em ouvir suas histórias malucas. A adrenalina do susto já havia se dissolvido em minhas veias e uma sensação agradável, a de me sentir uma garota integrada e normal, tomava seu lugar e se transformava num bálsamo para a minha alma inquieta. Melly jamais poderia imaginar, mas aquele início de amizade, aquela simples cutucada na sala de aula, foi um empurrão que eu precisava para tomar uma decisão que vinha adiando havia muito tempo: conseguir um emprego e criar raízes. Fui privada de uma infância e adolescência normais, mas não abriria mão da minha juventude, de sonhar. Stella não podia me negar isso também. Se mamãe estava realmente pensando em se mudar, eu sabia que estava marcando dia e hora para o nosso grande confronto. Mas era chegado o momento. Eu tinha que pagar para ver. Despedi-me de Melly e, em vez de ir direto para casa, saí à procura de um emprego. Meio expediente, de preferência noturno. Preenchi o cadastro em várias lojas e também numa livraria que eu amava. Já era noite quando cheguei em casa. Esqueceu-se da sua mãezinha predileta? Stella me recebeu na porta da entrada do apartamento. Em meio a tantos acontecimentos, acabei esquecendo completamente da data especial. Era aniversário dela. Puxa, mãe, desculpa. Parabéns. Ela repuxou os lábios, mas sorriu em seguida. É bolo de morango com chocolate? Tentei disfarçar minha mancada colossal, apontando animadamente para a apetitosa torta sobre a mesa da sala de estar. Claro, o nosso preferido. Na verdade, era o meu sabor predileto, e não o dela. Sorri satisfeita. Era muito bom vê-la assim tão descontraída, como raras vezes tive a oportunidade de presenciar. Como sempre, mamãe comprava um belo bolo e soprávamos as velhinhas. Pelo menos este ano ela estava feliz. E felicidade, com certeza, era o presente que eu,
No meu mais profundo desejo, gostaria de poder lhe dar. Na verdade, era o presente para mim também. Minha mãe já havia morado em Nova York e nunca escondera o carinho que nutria pela cidade. Eu era pequena quando estive aqui com ela. Não tenho recordações dessa época, a não ser por flashes desfocados e aleatórios das nossas brincadeiras no Central Park. De botões de rosas brancas, de um sorriso feliz estampado em seu rosto constantemente triste. Aceitaria aquela trégua de bom grado. Filha, apesar de ser meu aniversário, tenho um presente para lhe dar. Começou ela com um olhar brilhante. Não vamos deixar Nova York. Eu decidi. Minha boca despencou e meu peito começou a inflar. Então, as malas que estavam aqui na sala hoje cedo, gaguejei atônita. Já me desfiz delas. Não precisaremos mais partir. Vou poder participar do baile de formatura? Minhas mãos suavam sem parar e meu coração ricocheteava alucinadamente dentro do peito. Estava difícil demais encontrar as perguntas corretas. Quando acabar o ano, poderei me candidatar a universidades? Claro. E se me aceitarem? Aí não vou poder mais mudar de cidade por um bom tempo. Quanto mais de país, mãe. É evidente que não. Você terá que concluí-la para que possamos pensar em nos mudar de novo, não é mesmo? Ela deixou brotar um sorrisinho torto. Além do mais, é óbvio que vão te aceitar, filha. Você é uma aluna exemplar e seu currículo escolar é ótimo. Com certeza será uma excelente psicóloga. Alguém tinha que me beliscar. Eu teria uma vida normal? Poderia fazer planos para o futuro e não apenas viver o presente? Estava louca de felicidade, de vontade de sair correndo para a escola e contar para Melly, para o mundo inteiro. Antes que eu saísse da sala dando cambalhotas de alegria, minha mãe fez uma cara brava. Você estava esperando alguma ligação? Ligação? Como assim? Não. Não mesmo? Insistiu ela e eu gelei. Céus, será que alguma loja já havia entrado em contato tão rápido assim? Bem, mãe, quer dizer é que. Estou ouvindo, disse Stella com firmeza. Ah, não, ela ia me matar. Hoje à tarde, eu preenchi alguns formulários de empregos em várias lojas e, sob tensão, a voz me escapava. Desculpa, mãe. Tudo bem, filha, já entendi. Seu semblante suavizou após um silêncio apavorante. Eu sei que também tenho a minha parcela de culpa nessa história. Eu quero uma vida diferente, mãe. Murmurei sem ter coragem de olhar para ela. Havia um mundo de lamentações e desejos implícitos naquelas tristes palavras. Eu quero conhecer pessoas novas, e não apenas os colegas do colégio. Acho que nossa inusitada vida fez de mim uma garota estranha. Eu sinto que tem algo errado em mim. São os hormônios, filha. Na sua idade, eu também era cheia de dúvidas. Também queria coisas diferentes. Não é isso. É que eu me sinto diferente dos meus colegas e. Isso passa quando chegar a hora. Interrompeu-me bruscamente. Sua resposta áspera escondia os olhos inchados e cheios de lágrimas. Ela os secou, com o pretexto de ajeitar os cabelos. Você recebeu uma ligação de uma livraria, da Barnes Noble. Não brinca, sério? Ela sentiu com um ligeiro movimento de cabeça. Você não acha que trabalhar à noite poderia prejudicar os seus estudos? Vai acabar ficando muito cansada. Além disso, você não precisa, Nina. Eu sei, mãe, mas eu quero muito trabalhar nessa loja. Nem que seja por pouco tempo, explicava agitada. Eu nem acredito que consegui um emprego. O fato de saber muitas línguas deve ter ajudado. Eu não disse que você acabaria me agradecendo por termos morado em tantos lugares? Ela me lançou uma piscadela. Tudo bem, que assim seja e que Deus te proteja. Mãe, eu não estou indo para a forca. Eu só vou trabalhar. Quem sabe o fato de eu lidar com tantas pessoas já não seja um estágio para a minha faculdade de psicologia? É, pode ser. Vamos ver.